Sejam bem-vindos ao canal Autodefesa, meu nome é Paulo Scur, sou policial judicial, instrutor de armamento e tiro. E hoje nós vamos conversar sobre o projeto de lei aprovado na CCJ da Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça da CCJ da Câmara dos Deputados, que daria aí aos estados a possibilidade de legislar e tratar sobre assuntos relacionados à posse e porte de arma de fogo. Tirando tudo que o pessoal já comenta, né? Vamos direto ao fato e olhar realmente o texto, o que está escrito nesse projeto, o que traz realmente o projeto. Então vemos aqui a notícia aqui da própria Câmara dos Deputados, né, do site da Câmara. CCJ aprova projeto que autoriza estados a legislarem sobre armas de fogo. Na verdade, eles estão falando, né, que as armas de fogo, na verdade, não, é bem específico, nós vamos ver que é bem específico. E por mais que tenha sido aprovado na CCJ, foi uma votação bem disputada, 34-30 votos, então foi uma discussão, uma votação bem apertada, não foi nada muito assim, passou muito folgado. O deputado Paulo Bilinski, que é o relator, favorável, óbvio, né, o parecer do relator foi favorável. E para quem não sabe, a Caroline Detoni está com o presidente. Ela está com o presidente da CCJ. Então esse ano nós teremos com certeza muita incomodação lá na CCJ para o Partido dos Trabalhadores. E por óbvio, aí o pessoal do PT, deputados como Petros Ananias, tal, falaram aquelas pautas que a gente sempre já sabe, né? A outra deputada do PT, mas as mulheres vão correr risco e tal, como se as mulheres não pudessem também elas ter porte de arma, né? Como se o porte de arma fosse um negócio exclusivo. Eu acho interessante isso, né? Por que não libera, então, armas de menos letais ou o porte de arma para mulher? Se o problema é a mulher, o feminicídio, libera para a mulher. Faz a polícia dar curso de arma de fogo para mulher e libera a posse de arma, porte para mulher. Se o problema é esse, né? Mas não. O problema é que vai aumentar os homicídios, aquela papo de sempre que não tem embasamento nenhum. É tudo tirado dos achismos dos institutos esquerdistas. Aqui, então, quando você quiser consultar o projeto de lei, você consegue vir aqui exatamente tem toda a página aqui com toda a tramitação, anexos e tudo que tem no projeto de lei. Então o projeto de lei é o projeto PLP. Eu não sei por que é PLP se é projeto de lei complementar, mas enfim, tá aqui, é PLP 108/23. Você vem no inteiro teor aqui e mostra essa página, nós podemos ver exatamente o que está ali, o que está nesse projeto. Antes de mais nada, só um pequeno detalhe, mas que pode fazer diferença para você que é advogado aí, coloca nos comentários, por favor, para quem entende disso aí, de lei, coloca nos comentários. Mas na hierarquia de leis, uma lei complementar ela é maior do que uma lei ordinária. Então eu imagino que também, para que ela seja aprovada, ela deve ter um quórum diferenciado de lei ordinária. Então, imagino que sim. Aqui é uma lei complementar também. Então, ela estaria aqui acima das leis ordinárias. Vamos ver. O que a lei diz? Concede aos estados da federação competência para legislar nos termos do parágrafo único. Primeiro artigo. Essa lei concede competência legislativa aos estados para legislar residualmente. Aqui está a questão. Os deputados esquerdos estão falando, não, vai dar uma carta branca, agora os estados vão fazer tudo. Não. A lei apenas diz residualmente. Então, naquilo que puder ser levado além do que foi tratado nas leis federais. Então não pode aumentar, né? O que poderia resolver isso aqui? Para você que é policial, por exemplo, o governador de um estado ele poderia resolver a questão de porte de aposentados, porte de arma de fogo de aposentados, da sua polícia militar naquele estado, com uma lei, se tivesse possibilidade disso, sem depender do Congresso Nacional para resolver ou não essas questões. Nós sabemos que alguns estados do país ainda funcionam naquela regra antiga. Eu, quando entrei na PM em 2003, 20 anos atrás, né? Quando eu entrei na PM, ainda funcionava assim. Você chega para trabalhar, você vai no batalhão, vai na reserva de arma, pega a tua arma. Aí você vai trabalhar.
Aí quando você terminou o teu trabalho, você faz o quê? Você volta pro batalhão, deixa a tua arma e sai sem arma nenhuma. Então, pô, tu prendeu o cara ali, aí você sai a pé sem arma nenhuma, né? E desde 2022, nenhum policial militar está conseguindo comprar armas porque não tem regulamentação. São sem regulamentação, ninguém compra armas, nem para defesa. Então, isso aí poderia vir a resolver essa questão também. Artigo 2º. Poderá ser concedida autorização legislativa residual aos estados para que disponham de posse de forma diversa sobre posse e porte de arma de fogo, tanto para fins de defesa pessoal, como para práticas esportivas e controle de fauna exótica. Então, para defesa, para a prática esportiva e para caça, desde que atendidas as seguintes condicionantes abaixo. Comprovado componente cultural e tradicionalista no uso de armas de fogo. Aqui eu vou usar a bela e Santa Catarina, né? Bela e Santa Catarina, o nosso estado, meu estado de nascimento, né? Como exemplo. Santa Catarina tem até a Schützenfest, se eu não me engano, que é uma festa do tiro para atirador, festa de atiradores. Tem Joinville tem clubes lá que eu acho que não, eu não vou chutar, mas não vou assim dizer com certeza, mas provavelmente com mais de 100 anos de história, clubes de tiro de atiradores, o pessoal passa como tradição de pai para filho. Então, existe um componente tradicional disso, muito claro na cultura do estado. Seguindo lá. Comprovada a capacidade centralizada de fiscalização daqueles que possuem armas de fogo e seus acessórios. Ora, isso aí uma polícia civil faz muito melhor do que está agora. Quando todo mundo sabe aí, para todo mundo que tenha o RG um pouquinho mais antigo aí, sabe que quando o controle de armas estava nas DEANs, nas delegacias de armas, por exemplo, aqui no Paraná é DEAN, delegacia de arma, a coisa funcionava melhor. O pessoal tinha muito mais armas regulamentadas do que está hoje. Porque, meu caro, veja o seguinte, o que os caras fizeram com a 10826. Você tem que registrar na Polícia Federal. O cara que mora, por exemplo, vou usar a cidade de nascimento do meu pai, Iomerê, que é uma cidade pequenininha, uma cidade pequena de 2.000 e poucos habitantes ao lado de Videira, no interior de Santa Catarina. Qual é que é a delegacia de Polícia Federal mais próxima? Chapecó, 200 e tantos quilômetros você tem que atravessar o estado lá para fazer. Você vai atravessar, sair de Iomerê, no interior, lá no meio da roça, vai pegar, sair de lá, fazer 300 quilômetros para registrar uma cartucheira 36? Cara, não vai, velho. Não vai. O cara não vai, é inviável, é irreal. É isso que foi feito. Então, com certeza, se voltasse para a Polícia Civil, seria muito mais lucro para todo mundo, inclusive para o controle do Estado do armamento, porque iria controlar melhor as armas, mais pessoas iriam registrar suas armas, com certeza. Parágrafo 1. Também poderá ser concedida autorização residual, atendidas as condicionantes, se o Estado tiver comprovadamente sendo afetado por invasão de espécies de fauna exótica invasora nociva, cujo controle e manejo seja autorizado por órgão ambiental e exijam armas e munições diferenciadas para o controle. Então, no caso do javali, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, todos esses estados estão sendo atacados, lavouras destruídas pelo javali. Enquadraria tranquilamente aqui. Deverá o Estado interessado, artigo 3º, editar legislação estadual por meio da Assembleia Legislativa, regulamentando o exercício dessa prerrogativa, As autorizações concedidas não poderão implicar no acesso de armas e munições que tenham sido consideradas proibidas, que é óbvio, como lá no começo diz, é residual. Então não poderia, em Santa Catarina, liberar 9mm, por exemplo, E artigo 5º, as autorizações concedidas pelo Estado só valerão no espaço territorial do Estado, assim como era o porte antigamente das DEANs, o porte das delegacias de antigamente, você tinha o porte no Estado. Então funcionava muito bem, funcionava tranquilamente. Era muito melhor o sistema, não podendo, em hipótese nenhuma, ter validade em âmbito do Estado. Perfeito. O Estado somente poderá conceder essa autorização para aqueles que provavelmente residirem no Estado.
óbvio, né? E essa lei entra em vigor, papapá, papapá. Então, cara, seria voltar a nosso sistema, ao sistema que estava antes da 10.826, em que a Polícia Civil fazia o controle do Estado. É mais ou menos isso ali que voltaria com essa lei, o que funciona muito melhor, até se pensar com uma cabeça esquerdista e você querer mais regulamentação do Estado, mais controle do Estado, que mais pessoas vão lá registrar armas, é o óbvio, mais pessoas vão ter. Eu tenho conhecidos que tem registro das DEANs antigas e não foram registrar na Polícia Federal, mas tem lá o registro da DEAN. Por quê? Porque é muito mais fácil ir na delegacia, no distrito da tua cidade aqui, fazer a documentação na tua cidade, que vai funcionar igual, né? Agora, não é em toda cidade que tem a Polícia Federal. Polícia Federal são algumas cidades de cada estado, alguns polos maiores que tem. Então a pessoa não consegue sair do interior lá no meio do estado para fazer. Imagina só isso em estados como o Amazonas, que tem distâncias maiores que países. Então a pessoa sai num canto lá, pega 8 dias de barco para ir lá registrar uma cartucheira 36. Não vai acontecer. Então até se pensasse com uma ideia de regulamentação, seria melhor um sistema parecido como esse, um sistema como esse. E para provar que isso pode acontecer, isso acontecer, nós vamos ver aqui, ó, lei de caça do javali é sancionada em Santa Catarina. Então, o governador Jorginho Melo sancionou uma lei do deputado Lucas Neves aqui, eu tinha lido outro deputado, enfim, parece que é ele aqui, enfim. Destaco o deputado Lucas Neves. Enfim, não lembro exatamente qual foi exatamente o deputado. Lucas Neves, esse aí mesmo. Deputado Lucas Neves, aqui a Lei 18.817, de dezembro de 2023, autoriza o controle populacional e manejo sustentável do javali europeu em todas as suas formas no estado de Santa Catarina. Por que o estado não pode legislar sobre isso, se o problema está no estado? Né? É óbvio que tem estados que não tem javali, não vão ter esse problema, mas em Santa Catarina tem, e o problema é muito grande e precisa se resolver isso aqui, se tratar de forma local, Então, por que não resolver isso? Então, esse é o projeto da Caroline Detone. Aqui tem toda a justificação, se você tiver interesse, leia aqui a justificativa e tal, né? Procede a justificativa. É óbvio. Não, isso não vai vingar nesse governo, isso não vai passar, o Lula jamais vai sancionar um negócio desse, e como eu falei, a votação foi meio acirrada, dificilmente isso chegue a passar para cair, derrubar um veto, eu acho que no Senado isso aí emperra, mas são ações, né? Aquela coisa, a balança pendendo para um lado, você tem que ir fazendo a balança pendendo para o lado, já temos opções. É um projeto de lei interessantíssimo aí, parabéns para a deputada Caroline Detone, que realmente é uma das deputadas que vem fazendo muito pelo armamento, ao contrário de outras aí, né? A deputada Caroline Detone é uma que vem realmente trabalhando e ajudando a pauta. Queria saber de você, o que você acha desse projeto, se você já tinha ouvido falar dele, quais as suas as conclusões sobre ele, e se você já mandou mensagem para o teu deputado, porque esse projeto ele parece que já está no plenário. Eu não lembro se é esse que está no plenário ou o PDL para derrubar alguns pontos do decreto das armas. Mas, enfim, fale com o seu deputado da existência desse projeto e diga para ele o quanto é importante e como isso pode ajudar, inclusive na regulamentação maior das armas, por aproximar mais o Estado da pessoa que é proprietária de arma de fogo no interior e tudo, né? Então use até esse argumento para tentar convencer, para argumentar com o seu deputado. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.